O Queen Mary 2 é uma cidade no mar. Ele é o maior e mais caro transatlântico já construído. Na vertical, ficaria mais alto que a Torre Eiffel, e seus motores são grandes o suficiente para fornecer energia para a Reykjavik inteira. Ele é capaz de cruzar os mares mais violentos do planeta, enquanto seus passageiros desfrutam de um luxo incomparável. Ele é único. É tudo nele. Força, velocidade e a majestade do navio propriamente dito. Em uma era em que os transatlânticos quase desapareceram, ele é uma embarcação que poucos acreditavam que pudesse ser construída. Para fabricar esse ícone do século XXI, os engenheiros precisaram praticamente reinventar a construção naval. Obras incríveis, Queen Mary 2. 2007. O maior transatlântico do mundo, Queen Mary 2, está em seu ancoradouro em Southampton, preparando-se para sua viagem semanal para Nova York. Ele está no porto há apenas 11 horas. Tudo ao seu redor está na mais alta agitação. Em alto mar, ele arrecada $60 mil por hora, portanto, a rapidez durante suas viagens é essencial. Este é um navio que nunca dorme. Chegamos às 7 da manhã, desembarcamos até 2.700 passageiros. Embarcamos o mesmo número e saímos por volta das 6 da tarde. Além de embarcar os passageiros e suas bagagens, a tripulação precisa providenciar suprimentos gigantes para a jornada de 6 dias. 4.000 garrafas de vinho, 2 toneladas de batatas e 26 mil saquinhos de chá. O navio precisa de tanta água que acaba sendo impossível carregar toda. Por isso, o Queen Mary 2 tem sua própria usina de dessalinização para produzir água doce a partir da água do mar e uma estação de tratamento de águas residuais para devolver a água limpa para o oceano. Ele precisa de 3 milhões de litros de combustível, o suficiente para um carro ir e voltar à Lua 70 vezes. Essa conta ultrapassa a casa dos milhões de dólares. O Queen Mary 2 parte para sua viagem transatlântica. Uma jornada de 5.000 quilômetros da Europa até os Estados Unidos. Esse estreito fluvial já forneceu um próspero negócio de passageiros. Até os anos 50, a única maneira de se atravessar o Atlântico era a bordo de um transatlântico. A empresa naval Cunard tinha a reputação de fabricar os mais belos navios. O Lusitânia, o Queen Mary Elizabeth, o Mauritânia e o Queen Mary original dominavam as águas. Porém, num dia de outono de 1958, um golpe fatal atingiu a indústria de navios transatlânticos, o primeiro voo comercial transatlântico. De repente, o tempo da viagem diminuiu de 5 dias para 15 horas. 40 anos depois, o único transatlântico ainda fazendo essa travessia era o Queen Elizabeth II. Sua idade estava começando a aparecer e a outrora orgulhosa Cunard estava com sérios problemas financeiros. Parecia que a era dourada dos transatlânticos tinha acabado para sempre. Ninguém conseguia ver futuro para essa lenta, porém majestosa forma de viajar. Ninguém, exceto um bilionário de visão. Mick Arison é dono do time de basquete da Flórida, o Miami Heat. Ele também é presidente da Carnival Corporation, uma das maiores empresas navais do mundo. Eu vi um especial na TV sobre o Queen Elizabeth II, que estava sendo chamado de o último transatlântico. E me lembro de ter ficado muito chateado com isso. Ele e a família têm uma ligação muito pessoal com transatlânticos. Eu viajei no Mauritânia em 1954, quando emigramos para os Estados Unidos. O Mauritânia era um dos transatlânticos clássicos da fabricante Cunard. Eu me lembro de ficar na parte oeste de Manhattan, fascinado pelos transatlânticos que geralmente aportavam nessa parte da ilha. Nos anos 90, o público está gastando seu tempo e dinheiro de outras maneiras. Os transatlânticos são uma memória distante. Mas em 1997, Mick Arison detecta uma mudança de humor.
O filme Titanic estava nos cinemas e havia um certo sentimento nostálgico sobre o filme e sobre transatlânticos atravessando os mares. Aquele sentimento de nostalgia me inspirou a trazer de volta aquela sensação das viagens do passado em transatlânticos e vi que poderíamos ter algo especial. Harrison está preparado para arriscar sua riqueza nisso. Ele compra a falida Cunard com a intenção de construir o maior transatlântico de todos, o Queen Mary II. Com uma etiqueta de preço de 800 milhões de dólares, a construção do Queen Mary II poderá ser o maior risco da vida de Mick. E o tempo está contra ele. Para manter a tradição viva, o Queen Mary II precisa estar pronto para erguer a batuta quando o último navio que restou, o Queen Elizabeth II, se aposentar em 2004. Suas proporções apresentarão um dos maiores desafios da engenharia da história marítima. Ele será o mais alto e o mais amplo e longo navio de passageiros. Mick precisa de um arquiteto naval magnífico para projetá-lo. Stephen Payne, arquiteto naval veterano, é tão apaixonado por transatlânticos quanto Mick. Quando tinha 10 anos, seus pais o levaram para visitar o recém-construído Queen Elizabeth II. Como qualquer família, ficamos andando no navio por 2 ou 3 horas. Aquilo realmente pôs fogo na minha imaginação. Eu realmente pensei, não seria legal se um dia eu conseguisse projetar e desenhar um navio como esse? Payne concorda em assumir o projeto do Queen Mary II, o trabalho mais difícil de sua carreira. Durante um período de 2 anos, ele e sua equipe terão que dar forma a um projeto fenomenal de 80 mil desenhos. Dessa forma em funil, à posição dos propulsores. Eu realmente comia, dormia, sonhava, tudo com o Queen Mary II. Era de deixar maluco. Era um projeto louco com que estava envolvido. Agora, Mick precisa encontrar um estaleiro com experiência, espaço e ambição para construir o projeto icônico de Payne. Não podíamos dar ao luxo de cometer muitos erros e corrigi-los no futuro. Um lugar se destacou, o francês Chantier de l'Atlantique, um estaleiro no Atlântico. Ele tem a linhagem perfeita. Fora o local de nascimento de 2 transatlânticos lendários, o France e o Normandie, e tem uma equipe de 3.000 homens. Desde 1962, eles fabricam navios de cruzeiros. Esses navios parecem mais hotéis sobre o mar, porém incapazes de cruzar os oceanos em altas velocidades. O estaleiro então aproveita a oportunidade de construir esse transatlântico. Eles não têm tempo a perder. Dia 16 de janeiro de 2002, com as primeiras 300 mil peças de aço precisamente cortadas, começa a construção. 1.500 quilômetros de solda e mais de 10 milhões de rebites se combinarão para formar um navio 3 vezes o tamanho do Titanic. O projetista-chefe do estaleiro está sob pressão. Entregar o Queen Mary com atraso seria um desastre para o estaleiro. Mick Harrison exige que o navio fique pronto em 2 anos, um prazo incrivelmente curto. A equipe da Chantier não pode relaxar. Cada dia de atraso no estaleiro poderá custar $500 milhão. Dia 4 de julho de 2002. O primeiro estágio na construção do Queen Mary II é alcançado: a colocação da quilha. O homem que comandará o Queen Mary II preside a cerimônia. Após 7 anos no comando do Queen Elizabeth II, Warwick tem uma vasta experiência em transatlânticos, mas até ele está receoso da mega estrutura em construção. Eu tenho que dizer que fiquei impressionado. Nunca pensei que pudesse haver outro grande transatlântico nos oceanos. Quando ouvi dizer que esse seria o maior,
Eu fiquei com receio por causa de todo o projeto. Moedas britânicas e francesas são postas dentro da quilha para dar sorte ao navio e a seus passageiros. A equipe de construção agora pode unir os primeiros blocos de aço. A inconfundível forma de um transatlântico clássico começa a se revelar. O custo da construção do maior e mais luxuoso transatlântico do mundo é fenomenal. 4 vezes o orçamento do filme Titanic. O sucesso está na futura renda gerada pelo navio terminado. Você não vai fazer nada perto de um investimento de $1 bilhão, a menos que possa conseguir o retorno desse investimento. Isso se resume a uma coisa: espaço. O navio precisará ser grande o suficiente para transportar mais passageiros pagantes do que qualquer outro transatlântico da história. E para afastar os passageiros dos aviões transatlânticos, o navio precisará estar equipado com todas as distrações imagináveis. Eles querem espaço de primeira, querem uma grande variedade de comida e bebida, querem todo o conforto de um hotel de primeira classe. Um problema é criado. O tamanho máximo do projeto do navio é limitado pelas 3 dimensões das 3 passagens pelas quais ele passará. Ele não poderá ser maior que a ponte Verrazano Narrows, em Nova York, nem mais comprido que a área de viragem perto de Southampton e nem mais largo que o Canal do Panamá. O dono Mick Harrison aumenta ainda mais a restrição. Ele insiste que metade dos passageiros deverá ter seu próprio espaço para a sacada. Eu me lembro do primeiro encontro que tive com os arquitetos navais e quando eles me disseram que num transatlântico não poderia haver sacadas, e minha resposta foi: se não pudermos ter sacadas, então não teremos nenhum transatlântico. Eles disseram: ok, vamos voltar à mesa de projetos. Para criar espaço suficiente, apesar das limitações do projeto, Stephen Payne precisa transformar as regras da construção naval. Toda vez que eu encontrava o Mickey, ele me dizia: quantas sacadas você conseguiu espremer no design do meu navio? Payne experimenta aumentar a altura do transatlântico para que seja possível fazer caber cabines e sacadas. Mas isso tornará o navio perigosamente instável. Para cada tonelada de peso em cima, precisará haver 2 toneladas abaixo para manter o equilíbrio. O navio irmão do Queen Mary II, o Queen Elizabeth II, resolveu esse problema usando alumínio nos andares superiores, que é mais leve que o aço. Mas essa não é mais uma opção. Depois de 30 anos, o alumínio sofre a chamada fadiga metálica e o Queen Elizabeth II agora precisa de reparos frequentes. O projeto de Payne precisa durar mais. O desafio é tão grande que o projeto quase desmoronou. Ficamos parados 2 vezes por causa do fator econômico que parecia não se adequar à construção do navio. Mas Mick insiste que uma solução será encontrada. Payne e sua equipe acabam fazendo uma proposta: construir um navio ainda mais longo e mais largo do que jamais construído para acomodar maior quantidade de passageiros. Essa enorme base estável significa que eles poderão aumentar a altura e ainda assim usar aço para a estrutura. Mas a largura do casco precisará ser maior do que planejado, quebrando as regras iniciais. O navio tinha que ser grande o suficiente para atender o Panamá. A decisão tem um alto preço. Durante viagens especiais em voltas ao mundo, o Queen Mary II será forçado a desviar sua rota, passando pela América do Sul. Uma viagem de 15 mil quilômetros que o fará passar pelo Cabo Horn, uma das passagens mais perigosas do planeta. Mas Mickey conseguiu as sacadas que queria. Cada aspecto desse novo navio testa a equipe de projetos. Um dos desafios fundamentais é gerar força o suficiente. Os motores precisarão fornecer energia para uma comunidade de 4.000 pessoas. Isso deverá ser suficiente para movimentar os elevadores, fornecer energia para a iluminação, para o ar-condicionado, para o tratamento de água e tudo o que se exige para o máximo em luxo.
E não é só isso, é necessária uma energia imensa para propelir o navio pelo Atlântico. No Queen Mary 2, esse é o maior sistema de propulsão já construído. Para alcançar a velocidade necessária para 6 dias, mantendo a empresa nos negócios, o navio deverá produzir energia equivalente para abastecer 200 mil lares, o equivalente a uma cidade do tamanho de Southampton ou Reykjavik. A velocidade desse navio é fundamental e foi importante garantir que o navio fosse capaz de chegar e partir dentro do horário. Quatro motores gigantes a diesel são implantados no interior do navio para sua estabilidade. Seu tamanho significava que não seria possível colocá-los no navio depois dele terminado. Em vez disso, o navio é que precisava ser construído em volta deles. Os pistões têm quase meio metro de uma extremidade à outra e têm uma capacidade 80 vezes maior que o motor de um ônibus de 2 andares. Cada motor ostenta 16 dessas estruturas e, em velocidade total, cada um deles bombeia 17 megawatts de eletricidade. Isso leva o sistema de propulsão a trabalhar em 24 nós, ou quase 45 km por hora, tão rápido quanto a maioria dos cruzeiros. Mas, ao contrário dos navios de cruzeiro, que foram projetados para os passageiros relaxarem, o Queen Mary 2 precisa ser um eficiente modo de transporte, capaz de alcançar quase 30 nós, quase 60 km por hora. Payne precisa encontrar uma maneira de gerar muito mais energia. Surge então com uma ideia inovadora: adicionar um par de turbinas a gás menores, como as de um Boeing 747, que poderão gerar a enorme energia necessária. 50% mais do que os motores a diesel. Mas há um efeito indireto. As turbinas a gás produzem bastante energia para seu tamanho, mas o maior problema é que precisam de uma enorme quantidade de ar. Levar esse ar para baixo até as turbinas na casa das máquinas através de grandes dutos tomaria um valioso espaço. Então, os projetistas desafiam as convenções e surgem com uma nova ideia. Acabamos encontrando uma solução muito mais simples e elegante. As turbinas de gás seriam colocadas atrás do funil, onde tinham total acesso ao ar do lado de fora. As turbinas são extremamente leves, originalmente desenhadas para voar, então tê-las colocado na parte de cima do navio não afetou a estabilidade. E assim resolvemos o problema. Outubro de 2002. Com os motores a diesel instalados, o resto do navio agora poderá ser montado ao redor deles. Faltando menos de 14 meses para o término do prazo final, o estaleiro precisa calcular como eles irão construir um navio 2 vezes o tamanho do predecessor do Queen Mary 2 na metade do tempo. Eles optam por uma técnica nunca usada em um transatlântico. Primeiro, eles dividem o navio em 98 blocos. Cada bloco é construído separadamente, através da solda do aço em formas específicas em enormes oficinas. Os blocos pré-montados são unidos. Uma a uma, cada uma dessas enormes seções, pesando até 600 toneladas, é baixada. A localização deve ser precisa. Os blocos, separados um do outro por apenas alguns centímetros, são sustentados por macacos hidráulicos potentes. A equipe verifica os ajustes e depois solda a seção do navio em crescimento. É como montar um quebra-cabeça gigante em 3D. À medida que o quebra-cabeça vai sendo montado, uma parte importante do navio começa a emergir. É o casco,
que terá que suportar uma das mais poderosas forças da natureza, o Oceano Atlântico. As terríveis ondas do Atlântico sempre estiveram presentes nos contos dos marinheiros, mas a tecnologia de ponta provou recentemente que elas são mais que um mito. No Atlântico, essas ondas são uma terrível ameaça. Em 1966, um transatlântico italiano, Michelangelo, foi atingido por uma onda de 21 metros de altura, quando se dirigia a Nova York. A onda destruiu as cabines da primeira classe acima da ponte e matou 3 pessoas que estavam ali dentro. Outras 50 ficaram feridas. Aquele evento me ajudou a ver que deveríamos construir esse navio o mais forte possível. Durante 50 anos, a média da altura das ondas no Atlântico Norte aumentou em 40%, possivelmente devido a mudanças climáticas que causaram furacões mais fortes. Stephen Payne precisa criar um casco que possa aguentar a violência do mar. Ele sabe que a vida de todos os que viajarem no Queen Mary 2 dependerá de seu projeto. Payne planeja 3 elementos inovadores. Um casco extra grosso, para dar força e estabilidade, 50% mais do que o dos cruzeiros. Os operários serão treinados para soldar essas placas de aço de 28 milímetros de espessura. Uma proa com uma forma radical e com uma curva protetora desviará as ondas que se aproximarem. E como última defesa haverá uma barreira quebra-ondas na proa. Qualquer água que chegar até o convés será redirecionada de volta ao mar antes que possa fazer um buraco na lateral do navio. Isso pareceu gritar ao Atlântico. Estou chegando, saia da frente. O design à prova de ondas de Payne parece impressionante no papel e no estaleiro. Mas ele vai precisar passar nos testes nos tanques. O navio terá que ser capaz de lidar com os mares mais violentos, sem comprometer sua velocidade. Mas como esse formato de casco nunca foi usado, ninguém sabe ao certo o que irá acontecer. A Holland tem a maior bacia de testes no mar do mundo. Ela mede quase 200 metros de comprimento por 45 de largura e 5 de profundidade, o equivalente a 14 piscinas olímpicas. Um modelo de 11 metros representando o Queen Mary 2 será testado aqui e depois os engenheiros concluirão se ele sobreviverá no Atlântico Norte. Gillian Gaillard é o responsável pelos testes. Aqui a gente garante que não haverá nenhuma surpresa desagradável quando o navio for entregue. Simuladores de ondas formam condições de furacões. Payne realmente insistiu em ver como o navio se comportaria em condições climáticas extremas, condições não boas de navegação e nem prazerosas. O modelo é colocado no coração da tempestade. Para o Queen Mary 2, isso representa ondas de 16 metros, que é uma das piores situações que se pode encontrar na época de inverno no Atlântico Norte. O primeiro teste começa. Ondas enormes são desviadas para a lateral da proa curvada do navio. O quebra-ondas rapidamente se livra de qualquer água que possa entrar na cobertura da proa. O casco protetor projetado por Payne parece funcionar perfeitamente. Mas para o próximo teste, o modelo precisará alcançar velocidade excelente. Em um mar calmo, ele precisará chegar ao equivalente a quase 30 nós. Os primeiros resultados são terríveis. Os primeiros testes mostraram que o navio poderia ter muita dificuldade em chegar à velocidade correta. O navio precisa ser capaz de atravessar o Atlântico em 6 dias, ou o novo empreendimento de Mick Harrison estará fadado ao fracasso. De alguma maneira, o Queen Mary 2 terá que ser mais rápido. O estaleiro precisa aumentar a velocidade de construção do Queen Mary 2 para cumprir o contrato. A pressão está sob os ombros do engenheiro Henk Valkov. Tivemos um problema. O pessoal da Cunard estava expressando sua preocupação aqui também e dizendo que o problema tinha que ser resolvido. A solução mais simples é aumentar a energia, mas o sistema de propulsão já está sendo construído e não pode ser mudado.
Demos um limite baixo com relação à quantidade de energia que poderiam usar para levar o navio a navegar na velocidade que queríamos. Eles terão que encontrar outra maneira. Hank Valkoff volta sua atenção para a proa. À medida que os navios navegam, é exercida uma força sobre a água, formando uma onda na frente, o que causa resistência. Aqui vemos uma proa tradicional. Tem muitas ondas e turbulência na frente dela e isso está atrasando o navio. Muitos navios modernos, incluindo o Queen Mary II, incorporam o que é chamado de proa bulbosa, para contrapor esse efeito. A água sobe pelo bulbo, depois quando desce, os dois fluxos de água se anulam, reduzindo a onda na proa. Quando eu olho para a proa com os bulbos no Queen Mary II, vejo uma significativa redução da resistência, melhorando a velocidade. Mas mesmo com esse tipo de proa, o Queen Mary II não está rápido o bastante. Em uma atitude ousada, Valkoff aumenta o tamanho da proa bulbosa em quase 2 metros para obter um efeito máximo, tornando-a 12 metros mais longa que a de qualquer outro navio de passageiros. O modelo finalmente atinge a velocidade esperada. Vimos melhoras no desempenho entre 15% e 20%. Esse navio é tão rápido que eu não consigo sequer acompanhá-lo. Os engenheiros no estaleiro estão de volta ao trabalho, mas os problemas ainda não acabaram. Ninguém pagará $30 mil por cabine para atravessar o Atlântico em um navio que dá enjoo no mar. Numa embarcação cargueira, a carga fica presa. Mas num navio de passageiros, não podemos amarrar os passageiros. E Stephen Payne tem uma solução melhor. Ele está planejando usar uma tecnologia com uma base bem estabelecida em grande escala. Ele adiciona 2 pares de nadadeiras estabilizadoras enormes. Cada uma tem uma área de superfície de mais de 15 metros quadrados. Em um mar calmo, para reduzir a resistência, os estabilizadores ficam dentro do casco do navio. Em um mar violento, eles são postos em uso apertando-se um botão para contrabalançar as inclinações e balanços causados pelos mares mais violentos. As nadadeiras de 70 toneladas se abrem em apenas 30 segundos, a uma distância de 6 metros além das laterais do navio. Aqui elas se moverão através da água como as asas de um avião. Os novos estabilizadores cortam o balanço em 90% e tornam o Queen Mary II 2 vezes mais estável que seu predecessor, o Queen Elizabeth II. Stephen Payne agora volta sua atenção para a base e para a difícil questão da habilidade de manobra. O comandante Warwick sabe que terá que controlar os movimentos do navio com muita precisão, principalmente em Solent, um estreito de água perto de Southampton. Solent é um canal muito estreito para um navio desse tamanho. É essencial que tenhamos capacidade de manobrá-lo de maneira exata para executar corretamente essas curvas. Os transatlânticos tradicionais eram construídos com propulsores movidos por colunas e um leme para virar. Mas isso não só ocupa um espaço valioso, como também limita a capacidade de manobrar. Payne ficou sabendo sobre uma recente descoberta em propulsão marinha, conhecida como POD. Esses aparelhos de última tecnologia são usados para impulsionar os mais modernos cruzeiros do mundo. Eles são tão eficazes que conseguem fazer um navio manobrar num espaço muito pequeno, mas tem um senão. Esse maquinário de alta tecnologia nunca foi usado num navio desse tamanho. Eles estariam usando uma tecnologia ainda não provada. Tivemos que ser muito cuidadosos para garantir que, colocando 4 pods no navio, não teríamos grandes dificuldades. Os projetistas tomaram a iniciativa. 4 pods enormes estão pendendo sob o casco, como motores externos gigantes. Cada uma dessas unidades pesa tanto quanto um Boeing 747 lotado. Ao contrário de muitos cruzeiros que comportam somente 2 pods, o Queen Mary II terá um número sem precedentes de 4 pods, e são os maiores já construídos.
O par traseiro conseguirá fazer uma rotação de 360 graus, empurrando o navio em qualquer direção. Então não há necessidade de um leme. Na frente do navio, 3 enormes propulsores chamados de propulsores de popa serão colocados no casco atrás das portas giratórias. Juntos, os pods e os propulsores darão ao maior transatlântico do mundo uma habilidade de manobra inigualável em locais estreitos. Podemos virar esse navio como a cabeça de um alfinete. É simplesmente incrível. Mas quando chega a hora de aplicar uma propulsão radical nos pods, aparece um problema. Pods parecidos com estes, adaptados para 4 outros navios de cruzeiro, falharam repetidamente. O empuxo gerado pelos propulsores é transferido para o navio através de estruturas que se desgastam devido à imensa pressão. Incapazes de deixar o porto, os navios de turismo ficam confinados ao porto. Cruzeiros multimilionários são cancelados. É difícil quando você está construindo um navio e de repente fica sabendo que um dos componentes-chave dele pode significar uma fonte de problemas. Essas dificuldades técnicas atrasam a entrega dos pods. O prazo entra num redemoinho. Logo, o navio precisará sair do local de construção e passar para uma doca maior para começar a se readaptar, movido por seus novos pods. Mas sem um sistema de propulsão, o Queen Mary 2 está paralisado. O término do projeto está planejado para daqui a 8 meses. Só há um pequeno espaço de tempo durante o mês em que a maré ficará alta o bastante para permitir a transferência, mas os pods não chegarão a tempo. O que deveria ser um momento de glória, a primeira vez em que o Queen Mary se moveria sob seu próprio esforço, está para dar errado. O dia marcado chega, dia 21 de março de 2003, e os pods ainda não são vistos. A equipe de construção, porém, não pode esperar mais para passar para a nova doca. Às 4 horas da manhã, sob o disfarce da escuridão, distante do brilho da mídia mundial, o Queen Mary 2 entra na água, mas puxado por rebocadores. A ausência de pods torna a transferência mais perigosa e causa atrasos. O estaleiro ainda não sabe quando os pods chegarão. A equipe de construção finalmente pode começar a fase 2 do projeto. Preparar e ajustar o Queen Mary 2. Essa tarefa é enorme. Ele é o maior transatlântico do mundo, mas o trabalho precisa ser feito em tempo recorde. Em apenas 8 meses, encanadores, eletricistas e engenheiros precisarão instalar 2.500 quilômetros de fios elétricos, 500 quilômetros de dutos, cabos elétricos e canos, 9.000 alto-falantes e 80.000 pontos de luz. 3.000 trabalhadores precisarão instalar 1.300 cabines, um nightclub, um salão de baile, um cassino e um teatro, a maior biblioteca flutuante, 5 piscinas e uma quadra de basquete. E, além disso tudo, um planetário em escala natural. Não há margem para erros. Qualquer atraso levaria a equipe do estaleiro a um atraso crucial na data de entrega, a um custo de $1 milhão por dia. A maior ameaça ao prazo é o sistema de propulsão a pods. Finalmente, após um extensivo período de testes e 6 meses antes da entrega, os novos e melhorados pods chegam. As pessoas ficaram aliviadas porque os erros foram reparados. Os pods são montados e colocados na base do navio. Com seu próprio meio de propulsão, o Queen Mary 2 se transformou de uma concha de aço em um navio funcional. Com os pods recebendo toda a atenção, a seção final do Queen Mary 2 precisa ser montada. O centro nervoso do navio, a ponte. A equipe de construção instala um dos mais avançados centros de controle marítimos do mundo. O capitão não tem leme para manobrar o navio. Uma tela de computador de última tecnologia sensível ao toque controla todo o processo.
Desde ajustes precisos dos pods de propulsão ao sistema de navegação por satélite que fornece a exata localização do navio. Com o interior quase completo, o Queen Mary se aproxima de seu obstáculo final: os testes no mar. A Cunard só pagará a conta se o estaleiro provar que cumpriu os meticulosos padrões estabelecidos no contrato. Durante o projeto e a construção, os componentes do navio foram testados e mostraram estar funcionando perfeitamente. Mas por seu design único, ninguém garantirá como o navio de verdade atuará na água. Os primeiros testes no mar são sempre difíceis porque ninguém sabe o que vai acontecer. A única maneira de descobrir é lançar o transatlântico no oceano. No dia 25 de setembro de 2003, há motivos para comemoração, já que o Queen Mary 2 sai da doca movido por sua própria força. A animação a bordo do navio e na cidade de Steve Nazaire, quando esse navio se moveu pela primeira vez sobre sua própria força, foi inacreditável. Nos 3 dias seguintes serão feitos 40 testes. O navio precisará passar em todos eles. Âncoras são jogadas e recolhidas. O navio executa viradas drásticas. E os botes salva-vidas são baixados. Tudo está saindo de acordo com o plano. Para testar a capacidade de manobra do navio, a porta submarina propulsora lateral da proa se abre e o navio acelera ao máximo. Mas tem alguma coisa errada. Uma das portas propulsoras laterais da proa fechou sem aviso quando o propulsor estava funcionando. E aí a porta estourou. A pesada porta de aço afunda rapidamente no oceano, deixando um rasgo no casco do navio. Foi algo completamente inesperado. Apenas 3 meses antes do prazo de entrega. O Queen Mary 2 volta ao estaleiro. Foi uma séria chamada de atenção. A hidrodinâmica do navio será seriamente afetada. Com uma das portas faltando, percebemos que haveria muitos problemas e que isso atrasaria o navio. Os testes de velocidade serão em 4 semanas, mas os fornecedores não conseguirão fazer uma porta nova a tempo. O estaleiro não tem escolha a não ser tentar fazer essa precisa peça tecnológica eles mesmos. Enquanto os engenheiros se preocupam com a porta da proa, os decoradores também têm uma enorme tarefa à frente. 250 mil metros de pisos e tapetes. E trabalhos de arte valendo 7 milhões de dólares deverão lotar grandes salões públicos e corredores sem fim. O casco precisará de 200 mil litros de tinta vermelha e preta. Mas o Queen Mary 2 precisa ser totalmente ecológico. Portanto, a tinta usada não poderá ser tóxica à vida marinha. Nesses 3 meses, o tempo que falta para o prazo de entrega, eles não podem se dar ao luxo de ter nenhum contratempo. Depois de 1 mês de total atividade, os decoradores estão na etapa final para entregar seu trabalho dentro do prazo. E os engenheiros terminam a porta da proa bem a tempo para os testes de velocidade. O Queen Mary 2 está começando a parecer um magnífico transatlântico à medida que ganha os mares. Os projetistas especificaram que o navio deverá ser capaz de exercer uma velocidade de 29,35 nós, quase 60 km por hora, para atravessar o Atlântico a tempo, um objetivo ambicioso para um navio desse porte. O Queen Mary 2 é rastreado por satélite a cada 1,6 km, medidos precisamente. Na última volta, o timoneiro do estaleiro passa o controle do navio ao comandante Warwick. Quando assume o controle de seu navio pela primeira vez, ele ajusta os motores para a velocidade total. A velocidade atinge um pico de mais de 30 nós, 60 km por hora, com uma média de 29,62 nós.
Ele é mais rápido do que o especificado no contrato. Todos estão encantados. Ele se saiu muito melhor do que esperávamos. Os operários são recompensados por seu excelente trabalho no dia em que a Cunard e o estaleiro inauguraram o navio. No dia 15 de novembro de 2003, os orgulhosos funcionários mostram o navio para suas famílias. Os visitantes entram e saem do luxuoso interior, mas então, uma tragédia. Um passadiço acima do dique seco desmorona. 16 pessoas mergulham no solo de concreto 20 metros abaixo e morrem. Outras 30 ficam feridas. Aquela tragédia foi definitivamente o ponto baixo. Apesar do trágico desmoronamento do passadiço do Queen Mary II, os trabalhadores estão determinados a completar a construção a tempo. Os importantes toques finais precisam ser feitos cuidadosamente antes que ele seja aceito pela Cunard. Contra todos os obstáculos, depois de um mês de trabalho duro, o Queen Mary finalmente está pronto para ser entregue. No dia exato especificado há 2 anos. No dia do Boxing Day de 2003, o Queen Mary sai de Saint-Nazaire e é entregue a Mick Harrison. Foi um dia de euforia. Senti que havia conseguido realizar algo muito especial. A rainha Elizabeth II concorda em dar o nome ao navio numa espetacular cerimônia. May God bless her and all who sail in her. Nasce o Queen